9 de outubro de 2025. A mente. Vamos falar hoje sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Imagine a cena. Você está saindo de casa e de repente a dúvida surge. Será que a porta da garagem ficou bem fechada? Melhor voltar e verificar. Aí vem outra lembrança. Será que a porta da frente foi trancada? Melhor confirmar. E o fogão? Será que está desligado? Mas uma olhada não faz mal. Esse comportamento de conferir duas vezes é absolutamente comum. Quase todo mundo faz isso em algum momento. Mas é quando não basta verificar uma vez ou duas e a pessoa sente a necessidade de checar 3, 4, 5 vezes. É aí que o comportamento deixa de ser apenas uma precaução e começa a se aproximar de uma obsessão. Agora pense em um ritual mais elaborado. Antes de sair de casa, não basta desligar o fogão. É preciso limpá-lo, passar um pano, verificar os botões, olhar dentro do forno para sentir se não há calor, repetir tudo mais de uma vez. E só então sair. Esse não é mais um simples hábito, é o que chamamos de compulsão. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, é uma condição que faz parte dos transtornos de ansiedade. Ele é caracterizado justamente por essas duas engrenagens que se alimentam mutuamente, obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos intrusivos, recorrentes e indesejados, como minha casa não está segura, ou algo ruim vai acontecer. Esses pensamentos geram ansiedade, e em resposta a esse desconforto surgem as compulsões, comportamentos repetitivos ou rituais feitos na tentativa de aliviar a angústia. O impacto disso no dia a dia pode ser enorme. Estamos falando de algo que atinge cerca de 3% da população, sem distinção de gênero, geralmente começando na infância ou na adolescência. Personalidades famosas como David Beckham e Raymond Mandel já falaram abertamente sobre sua relação com o TOC, e em casos extremos, como do magnata Howard Hughes, os sintomas chegaram a ser profundamente incapacitantes. É importante notar que nem sempre obsessões e compulsões aparecem juntas. Algumas pessoas vivem apenas com pensamentos obsessivos, outras apenas com comportamentos compulsivos, mas a maioria enfrenta as duas faces do transtorno. Entre as compulsões mais comuns estão a limpeza excessiva, frequentemente ligada ao medo de contaminação, e o ato de verificar repetidas vezes se algo está realmente seguro. Também existem os rituais mentais, quando a pessoa tenta neutralizar um pensamento ruim com outro considerado positivo. O Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, define critérios específicos para o diagnóstico. É necessário que haja obsessões, compulsões ou ambas, que essas ações sejam suficientemente intensas e demoradas a ponto de interferir no trabalho, na vida social e pessoal, e que não sejam explicadas por outras condições médicas ou pelo uso de substâncias. Embora não haja uma causa única, já se sabe que o TOC envolve fatores genéticos, ambientais e alterações nos mecanismos cerebrais ligados à serotonina. Estudos mostram ainda que áreas como o córtex órbito-frontal e os gânglios da base têm um papel central, funcionando como engrenagens que, em pessoas com TOC, ficam travadas em um ciclo de hiperatividade, impedindo a mente de mudar de foco. O tratamento costuma incluir psicoterapia, medicamentos ou a combinação dos dois. A terapia cognitivo-comportamental, principalmente a técnica de exposição à prevenção de resposta, mostra-se bastante eficaz. Nela, a pessoa é exposta gradualmente às situações que provocam ansiedade, aprendendo que o desconforto diminui mesmo sem realizar o ritual. Já os medicamentos mais utilizados são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que ajudam a equilibrar os neurotransmissores. O ponto essencial é que, com o tratamento adequado, as pessoas com TOC podem retomar uma vida plena, voltando a ter liberdade sobre suas escolhas. Afinal, o TOC não é apenas uma mania de limpeza ou de organização, como tantas vezes se banaliza no senso comum. Ele é uma condição séria, que causa sofrimento real, mas que pode ser tratada com eficácia. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, desperta muitas dúvidas e ao mesmo tempo é cercado de equívocos. Trata-se de uma condição psiquiátrica marcada pela presença de obsessões e ou compulsões que afetam diretamente a vida de quem convive com ela. As obsessões
podem se manifestar como pensamentos recorrentes ou imagens mentais indesejadas, geralmente acompanhadas de ansiedade intensa e grande desconforto. Para aliviar esse sofrimento, a pessoa tende a recorrer às compulsões, rituais e comportamentos repetitivos que, por alguns instantes, trazem a sensação de alívio, mas que logo voltam a aprisionar em um ciclo difícil de controlar. Entre as obsessões mais frequentes estão o medo de contaminação, a preocupação exagerada com a possibilidade de perder algo importante, a sensação de ter cometido erros ou ainda a busca incessante por simetria e perfeição. Também é comum o surgimento de pensamentos de natureza violenta, sexual ou religiosa, considerados inapropriados pela própria pessoa. Já as compulsões podem se apresentar de várias formas: lavar as mãos repetidamente, limpar objetos diversas vezes, verificar portas ou aparelhos sem parar, repetir ações até que se transmitam uma sensação de correção. Algumas compulsões, no entanto, acontecem apenas na mente, como rezar silenciosamente inúmeras vezes para evitar um desastre ou revisar mentalmente uma ação para garantir que não houve falha. O que desencadeia esses comportamentos pode ser algo simples, como tocar em uma maçaneta. A partir daí, surge o pensamento de que a contaminação pode adoecer alguém, levando à necessidade urgente de lavar as mãos várias vezes. Mas os gatilhos variam enormemente. Até mesmo o contato visual com outra pessoa pode disparar uma obsessão, como o medo de cometer um ato inapropriado, seguida por compulsões de pedir perdão mentalmente sem cessar. O toque é mais comum do que se imagina, atingindo entre 1 a 3% da população. Costuma aparecer ainda na infância ou no início da vida adulta, sendo que a maior parte dos casos surge antes dos 25 anos. Uma vez iniciado, o transtorno tende a ser crônico, com períodos de maior ou menor intensidade, mas raramente desaparece sem tratamento adequado. Ainda não existe uma explicação única para sua origem. Pesquisas indicam que fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais atuam em conjunto. Há evidências de que o transtorno é mais frequente em pessoas com histórico familiar. Estudos também apontam para alterações em áreas específicas do cérebro e desequilíbrios em neurotransmissores. Além disso, características como perfeccionismo elevado e experiências traumáticas ou altamente estressantes podem aumentar a vulnerabilidade. Atualmente, duas abordagens se destacam no tratamento do toque: a terapia cognitivo-comportamental, com a técnica de exposição e prevenção de resposta, e o uso de medicamentos conhecido como inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Na terapia, a pessoa aprende sobre o transtorno, pratica exercícios cognitivos que ajudam a observar os pensamentos de forma mais distanciada e enfrenta gradualmente situações que provocam ansiedade, sem recorrer aos rituais. O processo costuma ser breve, com cerca de 16 a 20 sessões, e apresenta bons resultados, alcançando melhora em 60 a 80% dos casos. Mesmo após um tratamento eficaz, recaídas podem ocorrer. Cerca de 20% das pessoas voltam a apresentar sintomas. Nesse caso, retomar as estratégias aprendidas ou procurar novamente apoio terapêutico costuma ser suficiente para recuperar os avanços. É comum ouvir alguém dizer: "Sou muito organizado, devo ter toque." Mas gostar de limpeza ou de ordem não significa ter o transtorno. A diferença é clara: quando há prazer, não é toque. Quando há sofrimento e aprisionamento em rituais, trata-se de um quadro clínico. O diagnóstico é feito por meio de entrevistas clínicas realizadas por profissionais de saúde mental. Não existem exames laboratoriais ou de imagem que confirmem o transtorno. Muitas vezes, o toque aparece associado a outras condições, como depressão, transtornos de ansiedade e transtornos alimentares. Há também quadros semelhantes, conhecidos como parentes próximos do toque, entre eles a dismorfia corporal, a tricotilomania, caracterizada por arrancar cabelos de forma compulsiva, a escoriação repetitiva da pele e o transtorno de acumulação, marcado por dificuldade de se desfazer de objetos. Apesar dos desafios, é importante lembrar: existem tratamentos eficazes e a melhora é possível. A busca por informação e apoio especializado pode transformar a vida de quem convive com um transtorno obsessivo compulsivo.